Então, queridos irmãos, graças e paz a todos, um bom dia, sejam todos bem-vindos. Continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. O tema de hoje é Paixão e Amor Cego, baseado no capítulo 32, com a irmã Jane Vilma, da Aspar. Irmã Jane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Então, vamos dar início nessa mensagem de hoje, a qual, desde já, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter refletido sobre essa mensagem. Como o irmão Eliseu falou ontem, que eu já tinha lido aquele capítulo que ele apresentou ontem também, são orientações para nós como pais, responsáveis pelos nossos filhos, netos, para que tenhamos sabedoria e poder orientar nossos filhos para continuar caminhando nos caminhos do Senhor. Então, uma mensagem muito boa e vamos compartilhar agora nesse momento. Então, ao iniciar o texto, no capítulo 32 do livro Mente, Caráter e Personalidade 1, na página 318, nós encontramos uma reflexão de suma importância para nossas vidas e de nossos jovens, nossos filhos, crianças e adolescentes, né? Mas uma palavra que me chamou bastante atenção e eu fui pesquisando muito dentro do texto sobre ela é a palavra impulso. A palavra impulso, ela é muito forte. O que significa essa palavra impulso? Ela significa que a pessoa ele tem um comportamento caracterizado por agir rapidamente sem pensar nas consequências. E o texto inicia com essa frase: a mocidade confia demais no impulso. A mocidade confia demais no impulso. E a gente sabe que isso não é mentira, né? Isso é uma verdade muito clara, porque sem muita experiência, os jovens eles se confiam naquele momento que eles estão vivendo, naquela necessidade que eles acham no momento que é preciso, né? Então, quais são as ações do ser humano quando age por impulso relacionado a um sentimento? Porque o impulso, ele está muitas vezes relacionado a sentimentos intensos. E os nossos jovens, quando têm essas atitudes, o que acontece? Gera ações que podem não ser boas para eles no futuro. Por quê? Porque eles acabam tomando decisões precipitadas, erram as suas trajetórias, fazem o que não deveriam fazer e, finalmente, agem sem refletir. E, às vezes, podem até refletir, mas achando que aquilo é o certo. E, na verdade, se esquecem de quê? De consultar o Senhor para ver se estão realmente seguindo a direção de Deus. E aí é onde mora o erro, onde mora o grande pecado. Porque essa atitude, ela pode estar relacionada aos jovens, mas nós adultos também podemos ter essa prática. Nós adultos também podemos agir por impulso e acabar nos envolvendo, nos colocando no terreno do inimigo. E nós não podemos falhar, porque se nós falharmos, as consequências vêm. Nós temos experiência na Bíblia da atitude de Davi. Davi, quando ele se impulsionou por ver aquela mulher tomando banho, ele cometeu o grave pecado de não pensar no momento, e ele cometeu o pecado, mesmo que ele se arrependeu depois, mas ele não ficou livre da punição. Ele não ficou livre da consequência. Nós podemos até nos arrepender das nossas práticas quando agimos por impulso, ou mesmo que não seja por impulso, mas pecamos. Nós podemos até nos arrepender, mas nós temos que ter em mente que a consequência vem. Ela não pode ficar sem aparecer na nossa vida, porque as consequências, quando nós percebemos que agimos errado, aí diante daquela consequência ruim é onde a gente pode ter a oportunidade de refletir e ver onde falhamos e ter uma atitude diferente a partir daquele momento. Então, a mocidade, por confiar muito nessa situação do impulso, eles acabam se entregando a práticas que não convêm. Então, o que é que muitas vezes acontece?
os jovens, as jovens, elas se entregam demasiadamente pelo exterior do pretendente. E a palavra de Deus proíbe essa prática. O que significa isso? Muitas vezes, os jovens, eles se atraem pela aparência física, um do outro, e eles não procuram examinar a Deus para saber se aquela pessoa que está aparecendo na sua vida, se é verdadeiramente encaminhado por Deus. Se essa pessoa é uma pessoa que Deus encaminhou para fazê-lo feliz. Então, agindo pelo impulso, olhando pela aparência física, se envolve totalmente, e isso é um engano de Satanás na vida dos nossos jovens. O texto do Espírito de Profecia, Mensagem aos Jovens, na página 450, nos diz que o namoro, tal como é seguido hoje, é uma estratagema de engano e hipocrisia. Com o tal, o inimigo das almas tem mais a ver do que o Senhor. Então, esse namoro da forma que acontece hoje, ele tem, às vezes, muito mais a ver com Satanás, né, com o inimigo do que o Senhor, porque seguem os próprios desejos e acabam que transgridem a lei de Deus. E mesmo que não transgridam, mas violam as regras da modéstia e são culpados de indiscrição. Então, o hábito de ficar, uma coisa que geralmente acontece na nossa juventude, é o hábito de ficar conversando até altas horas com a pessoa que está se relacionando. Então, na presença do Senhor, isso não é bom. Não é bom que isso aconteça. O hábito de ficar a conversar até altas horas da noite é costumeiro, mas não agrada a Deus. Mesmo que ambos sejam cristãos, mesmo que o casal de namorados seja cristão, mas isso não agrada aos olhos de Deus. Essas horas inoportunas, elas prejudicam tanto a saúde e incapacitam a mente para os deveres do dia seguinte. Além do mais, tem a aparência do mal. E essa aparência do mal não é bom para nós como cristãos. E a orientação de nosso Deus é bem clara e diz, olha só a orientação de Deus para nossos jovens e para nós como pessoas de maior idade, para que nós possamos orientar e caso algum de nós seja solteiro, já não há maioridade, e esteja se relacionando com outra pessoa, que também devemos ficar atentos com essa situação. Então, diz assim, meu irmão, espero que tenha suficiente respeito próprio para deixar essa forma de namoro. Se desejares sinceramente a glória de Deus, agirás com decidida cautela. Não tolerarás que o doentio sentimentalismo amoroso te segue a visão, por tal forma que não possa discernir os altos direitos de Deus sobre ti como um cristão. Então, nós precisamos buscar a Deus em todos os sentidos de nossas vidas, principalmente no momento onde nós estamos pensando em unir a nossa vida a outra pessoa. Porque se nós buscarmos nossos próprios desejos, a olhar apenas para o exterior e não olhar para o interior, não consultar a Deus para saber se Deus está de acordo com aquele relacionamento, as consequências são muito sérias. E, evitavelmente, acontecerá o quê? Sofrimento em ambas as partes. Continuando aqui. Estas horas desperdiçadas da meia-noite, nesta época de depravação, levam com consequências a ruína de ambas as partes empenhadas. E quando isso acontece, o nosso Deus é desonrado. E quem se sente feliz nessa situação? Satanás, pois ele se exalta diante dessa situação, né? Quando homens e mulheres se desonram a si mesmo, Satanás ele exulta. Ele exulta e Deus é humilhado. É desonrado diante das nossas práticas e nós, como é que eu quero dizer? Nós apresentamos Deus de uma forma errônea, porque nós, como cristãos, nós temos que lembrar que nós somos luz. Aí eu volto para os nossos jovens. Os nossos jovens, eles são sem experiências.
E nós precisamos muito ter esse cuidado. Nós, como pais e mães, precisamos muito ter esse cuidado. Às vezes, nós cometemos o erro porque a minha filha tem uma pretensão de namorar com alguém que eu vejo que é um cristão, é de uma boa família, tem um bom comportamento, aí, às vezes, eu tenho aquela liberdade de deixar minha filha à vontade, ficar altas horas da noite conversando com o rapaz, sem orientar. Se algo errado acontecer, a minha filha está errada, mas eu também sou culpada disso, porque eu, por ter mais experiência, eu preciso orientar ela, eu preciso advertir do risco que ela está correndo, sem falar, que vai ficar mal falada. As pessoas vão falar, vai dar a aparência do mal, e nós precisamos ter essa noção para poder nós orientar corretamente cada um dos nossos jovens. Então, o bom nome da honra é sacrificado sobre o acesso de paixões. E o casamento dessas pessoas não podem ser solenizados sobre a aprovação de Deus. Então, olha aqui o risco. Todos nós sabemos que a palavra de Deus nos orienta que o casamento é uma instituição sagrada que não deve ser interrompida, a não ser através da morte. E quando nós fazemos algo que nós corremos o risco de não receber a aprovação de Deus, nós não seremos felizes. Os nossos filhos não serão felizes. Os nossos jovens não terão condições de manter esse relacionamento por muito tempo, porque ele não tem a aprovação de Deus e vai ser muito complicada a situação deles. Então, continuando assim, aqui. Quando tudo isso, casaram-se por paixão, quando isso acontece, o jovem, a jovem, se envolve em paixões desordenadas, sem a ordem, sem o controle divino, sem a orientação de Deus. Aí Deus ele não está solene, não aprova esse casamento, e é o que vai acontecer? Depois que se casam, porque as paixões os impulsionou, aí quando a novidade do fato houver passado, eles vão começar o quê? Compreender o que fizeram. Isso aqui está lá no Lar Adventista, página 56. Vão compreender o que fizeram. E aí vem aquela situação de arrependimento entre ambas as partes. E a infelicidade passa a tomar posse desse lar e, na consequência, inevitavelmente vem a separação. E aqui sai o que? Sai das ordenanças de Deus, porque Deus não permite que os casais vivam separados, né? O desejo de Deus é que as famílias vivam felizes, juntas para sempre. E é o intento de quem? Separar as famílias? De Satanás. Porque ele sabe que quando ele separa um casal, ele separa uma família, ele tem toda a possibilidade de ganhar toda a família. Porque ele pode ter a possibilidade de ganhar o esposo, ganha a esposa e os filhos. E esse não é o propósito de Deus para nós como cristãos. O propósito de Deus é que tenhamos a nossa família e vivamos felizes. Aí agora, continuando aqui. O que acontece muitas vezes com nossos jovens? Muitas vezes os nossos jovens, por falta de comunhão com Cristo, de orientação da palavra de Deus, eles têm a mente controlada por quem? Por Satanás. Eles têm a mente controlada. O inimigo, ele procura controlar a mente dos jovens em geral, porque ele sabe que ele, tendo controle dessa forma, ele tem uma possibilidade maior de afastar os jovens da igreja, de levar para o mundo, e depois que está no mundo, dificilmente retorna. Eu sou exemplo disso, e é porque eu não sou jovem. Eu sou exemplo disso. Eu me afastei da igreja, e eu tentei muitas vezes voltar, mas sempre que eu tentava voltar, tinha uma coisa, algo superior em mim, que me pedia para voltar, para não vir para a igreja. E eu acabava tirando aquele pensamento. Agora, imagina os nossos jovens, sem experiências, desiludidos no mundo, sem conhecimento da palavra de Deus, sem orientação dos pais, afastados da igreja. A dificuldade é muito maior para voltar. Agora mesmo eu quero contar a experiência aqui, envolvendo aqui no texto,
de um jovem da nossa igreja aqui em Santa Júlia. É um jovem muito dedicado, era, né, na palavra de Deus, e muito inteligente ele é. Então, ele, com aquele objetivo de trazer outros jovens para a igreja, ele mesmo teve a ideia de criar grupos para poder ele estar pregando o evangelho e montando um grupo da música na igreja. Estava lindo na igreja. Mas Satanás viu que ele estava incentivando os outros jovens a continuar na obra do Senhor. E aí o inimigo entrou e derrubou ele. E hoje está a maior dificuldade. Sábado passado, a igreja se reuniu, fui lá pregar, falar com ele. Então, um dos jovens falou uma coisa que todo mundo ficou assim, maravilhado de ouvir o que o jovem falou para ele, o outro jovem. O outro jovem falou para ele assim: cara, eu vim aqui conversar contigo na linguagem deles, né? Eu vim aqui conversar contigo. Tu acredita que quando tu estava dentro da igreja, eu vi um brilho nos teus olhos, que isso até me emociona, sabe? Repetir. Ele falou assim: eu vi um brilho nos teus olhos. Cara, tu era o meu exemplo dentro da igreja. E hoje eu te ver nessa situação, me dói muito. Te ver tão distante do Senhor e te ver difícil de voltar. Mas eu espero em Deus que tu vai voltar para os caminhos do Senhor. Então isso emocionou todo mundo que estava na hora, na visita. E realmente é uma verdade. Por muitas vezes os jovens não se dedicarem na palavra de Deus, na comunhão com Cristo constantemente, eles se deixam ser controlados pelo inimigo das almas. E aí eu me pergunto aqui, nessa atitude, eu como mãe, será que eu não tenho alguma parcela de culpa por eu não ter o procedimento conforme Deus me orienta? Porque às vezes nós falhamos. Muitas vezes nós queremos dizer, não, é o jovem isso, mas muitas vezes nós falhamos por falta de orientação. Muitas vezes também não é falha nossa, às vezes é porque ele se decidiu mesmo seguir aquele caminho. Mas nós, como mães, temos sempre que estar buscando a Deus em oração para que Deus venha libertar nossos filhos de todas as coisas que não agradam a Deus. Mas a realidade mesmo é que muitas vezes não ensinamos, né? Não ensinamos nossos filhos, nem nossas filhas, a exercerem a abnegação, ou seja, não ensinamos nossos filhos e filhas a renunciar às suas próprias vontades. Não orientamos eles a terem domínio próprio. Ao invés disso, nós cometemos a falha de mimar eles demasiadamente. E, às vezes, com essa prática, nós acalentamos o orgulho de nossos filhos e permitimos que eles realizem suas próprias vontades até se tornarem obstinados e voluntariosos. E aí, com isso, o que acontece? Nós ficamos sem saber o que fazer para salvá-los das ruínas. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu, nesse texto aqui, eu me senti maravilhada porque eu preciso muito dessa orientação. Eu cometo erros nesse sentido aqui de mimar muito a minha menina que eu crio, ela neta que eu crio. Às vezes eu fico com dó de colocar ela para fazer determinada coisa, mas a gente tem que entender que nós precisamos, como o irmão falou, preparar os nossos filhos para a vida. Preparar eles para as coisas boas do mundo e para as coisas ruins, para eles saber se libertar e para saber recusar, rejeitar, para eles sentir que nem sempre a vontade deles tem que ser realizada. Às vezes eles vão ouvir um não na vida, e quando eles ouvirem esse não, eles saberem se deparar com essa realidade e não entender que tudo tem que estar aos pés deles. Para mim, isso foi um aprendizado muito grande, essa mensagem. Então, Satanás, qual é a prática de Satanás? Satanás está levando os jovens a tornar-se o que? Um provérbio na boca dos descrentes. Os rapazes, muitas vezes, nós que temos filhos homens, nós deixamos eles seguir seus próprios caminhos. Às vezes até sai da nossa boca, como pais e mães, não, o meu filho é homem. Mas não existe isso, ele é homem, mas ele precisa de orientação. Ele é homem, mas ele precisa saber quais são as consequências que os passos dele podem levar no futuro. E o que acontece muitas vezes quando nós agimos dessa forma? Erramos na educação de nossos filhos e não orientamos como deveríamos,
deixamos ele seguir as próprias vontades, então nós nos tornamos escravizados. Pelo quê? Tudo isso é graças ao amor aplicado, de forma errada aos nossos filhos. Porque nós amamos tanto que achamos que a melhor coisa é nós poupar ele de tudo e não orientar de forma alguma e apenas deixar ele fazer tudo o que ele deseja. Não, é meu filho, ele está aqui do meu lado e tal. Então, é um erro tremendo que nós fazemos. Muitas vezes não temos mais como proceder. Nós não temos como tomar uma decisão ou uma atitude para trazer uma mudança para os nossos filhos, porque eles já estão demasiadamente ousados na idade que estão e nós não temos força para dar uma orientação e educá-los para a glória de Cristo. Precisamos buscar a Deus, nós precisamos buscar a Deus para ter sabedoria, para não perder nossos filhos para o mundo, para não perder nossos filhos para Satanás, porque ele não está dormindo. Enquanto nós esquecemos, enquanto nós nos prendemos, às vezes, nas nossas lidas diárias, todos os dias, em busca do mantimento para a nossa casa, para o nosso lar, às vezes nós deixamos nossos filhos sem nenhuma consagração. E quando saímos, às vezes, nós não sabemos como é que eles ficam. Às vezes ficam no uso do celular, vendo muitas coisas que não convêm. E acaba que a educação espiritual deles fica deturpada. Aqui, uma coisa que me chamou a atenção aqui também no texto. Para muitos, o amor ao que é humano eclipsa o amor divino. E por que esse eclipse acontece? Por que acontece? Porque muitas vezes dão o primeiro passo na apostasia, aventurando-se a desrespeitar a expressa ordem do Senhor. Qual é a ordem de Deus? Que todas as pessoas eles tenham modéstia, que sejam respeitosos, seguindo a palavra do Senhor, fugindo da aparência do mal. E muitas vezes, os nossos jovens, eles dão o primeiro passo nesse aí, na apostasia, aventurando-se a desrespeitar a expressa ordem do Senhor. E quando isso acontece, inevitavelmente, a apostasia completa acontece, porque esse é o resultado do primeiro passo. Se nós dermos o primeiro passo no pecado, dificilmente nós conseguiremos vencer a próxima tentação. Então, nossos jovens têm que ser orientados a isso. Nós não podemos permitir que os nossos filhos pratiquem coisas erradas e nós, como cristãos, apenas deixar passar sem nenhuma correção ou orientação quanto àquilo. E aqui vem a orientação ainda aqui, que diz, sempre que o homem procura fazer sua própria vontade, em oposição e reivindicação à vontade de Deus, ele está buscando coisas perigosas. Sempre que ele faz isso, ele está buscando coisas perigosas que vai, mais tarde, trazer consequências seríssimas para eles, como um servo do Senhor. E nós precisamos estar muito atentos. O Senhor está voltando e nós precisamos ter uma vida de santidade aos olhos do Senhor, porque, do contrário, nós nos perderemos e perderemos o nosso filho também, nossos filhos também. E depois, não adianta a gente chorar depois de tudo acontecer, porque, às vezes, quem é a mãe, quem é o pai que se sente feliz em ver um filho distante do Senhor? Ninguém gosta disso, né? Todo mundo quer ver os seus filhos louvando a Deus, porque a gente sabe que Cristo, quando vier, nós não teremos oportunidade de conversão, o tempo é agora. Agora que nós precisamos fazer esse trabalho em nossos lares. Continuando aqui, o amor não é sentimentalismo. O amor e a simpatia que Jesus deseja darmos um ao outro não tem o sabor de sentimentalismo, que isso é uma cilada para a alma. É um amor
que de extração celestial Jesus exemplifica tanto por preceito como por exemplo. Esse é o amor que Deus deseja que nós tenhamos. E esse amor se baseia na mera satisfação, ou seja, o amor que se baseia na mera satisfação sensual será obstinado, cego e incontrolável. Então, esse amor não é de acordo com a palavra do Senhor. A honra, a verdade, toda nobre e elevada faculdade do Espírito são levadas cativas pelas paixões. O homem preso nas cadeias dessas absorção fica muitas vezes surdo. A voz da razão e da consciência não reflete na vida dele. E quando essa pessoa está nessas condições, não adianta ninguém suplicar, não adianta ninguém argumentar, porque nada será capaz de fazê-lo refletir e ver a loucura de suas atitudes e o destino que o espera. Nada. Então, temos que ter Deus em nossa vida, primeiramente, para poder ter o controle das nossas atitudes, das nossas ações e dos nossos pensamentos. Inicialmente, a irmã Alexandra deu aí o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Por que eu escolhi esse texto? Porque eu vejo ali uma lição de alto valor, no compromisso. O que Ruth demonstrou ali? Ela demonstrou lealdade e coragem a seguir sua sogra Noemi. Ela conseguiu entender ali, o chamado e viver uma vida de fidelidade. E isso deve ser a nossa atitude. Nós somos chamados a viver uma vida de fidelidade em nossos relacionamentos e em nossa caminhada com Deus. Precisamos entender que sem Cristo nunca teremos nada na nossa vida de vantagem. Eu quero ler aqui uma experiência aqui do livro Lá, Começo do Céu, uma experiência muito linda, que fala assim: um rapaz amava certa moça da mesma fé. Pensou então que ficaria bem falar sobre isso com o pastor, e assim deu introdução ao assunto. Pastor, eu tenho uma namorada, disse o jovem. Isso é bom. Você tem idade suficiente, disse o pastor. É louvável que você venha falar comigo sobre o assunto. Então me diga alguma coisa sobre ela. E ele começou. Ela é linda, disse o moço. Imediatamente o pastor pegou a caneta e traçou no papel diante do moço um grande 0. O rapaz se surpreendeu, mas continuou. Ela é rica. O pastor escreveu outro 0 do lado do primeiro. Nova surpresa do rapaz que disse: mas é inteligente. O pastor acrescentou outro 0. O que quer dizer com isso, pastor? Pensou e continuou: mas é muito inteligente. O pastor, sem dizer nada, acrescentou outro 0. Também econômica, prosseguiu. Outro 0 foi posto no papel pelo pastor. E a moça tem um coração tão bom, disse o jovem. O pastor escreveu outro 0. Isso para o rapaz já era demais. E ficou pensando no que significava os 6 zeros que o pastor tinha colocado no papel. Pensava que já tinha escolhido... Espera lá, me perdi bem aqui. E a moça, a outra fala do rapaz, e a moça tem um coração bom, disse o jovem, Isso, para o rapaz, já era demais. Ele ficou pensando no que significavam os 6 zeros. Pensava que já tinha escolhido a melhor das moças, e agora o pastor só dava nota 0 para ela. Então o rapaz acrescentou: minha namorada é uma boa cristã, que ama e teme ao Senhor. Nesse momento, o pastor escreveu um grande algarismo, um antes dos 6 zeros. Agora o pastor disse: ela vale 1 milhão. Ser linda, ser rica, inteligente, econômica e de bom coração significa apenas zeros, sem ter o primeiro algarismo. Todas as outras qualidades nada valem.
mas o valor aumenta após a primeira, essencial e mais importante qualidade: ser uma boa cristã, fiel e temente a Deus. Meus cordiais parabéns, disse o pastor para o jovem. E aqui terminou a conversa. Então, todas as qualidades que temos, sem termos Cristo em nossas vidas, é nada diante de Deus, é nada para nós mesmos. Nós precisamos entender isso, e principalmente quando se trata do casamento no julgo desigual, porque é uma contenda na vida. Nunca vai ser feliz uma jovem ou um jovem, sendo cristão, ele se envolver em um relacionamento que não tem o mesmo princípio religioso que ele. Nunca vai ser feliz. Nós temos vários exemplos dentro da nossa igreja. Nós temos exemplos de homens que se casaram com mulheres de outras denominações e hoje eles vivem na igreja casado, mas eles não têm a companhia dessas esposas. Na igreja, por onde anda, vivem sozinhos, praticamente, porque a esposa está lá dentro do lar, mas não concorda com a vida espiritual que ele leva e não acompanha para a igreja. É uma contenda totalmente, uma coisa totalmente contraditória à palavra de Deus. Aí, quando se envolve com alguém que não tem nenhum princípio religioso, seja ele de que denominação seja, pior ainda, que enquanto a mulher está em casa, cuidando dos seus afazeres, o esposo está lá no mundo da bebedeira e da prostituição e de tudo que não agrada a Deus. Então, nós precisamos ter noção disso para que possamos conviver em comunhão com Cristo. E aí finaliza bem aqui, que eu vou finalizar, com uma mensagem aqui lá falando sobre um ministro que possivelmente estava se envolvendo em pecado através de coisas que não santifica também, sendo uma pessoa que já tem a família, porque às vezes o inimigo ele coloca pessoas na vida de um casal para poder levar ao pecado. Antes de ler essa leitura aqui, eu vou contar uma outra situação. Um certo irmão conversando com meu esposo, ele falando, que ele disse que uma vez, que eu lembrei dessa fala aqui por causa do texto que fala a experiência quase igual. Então, ele contando para meu esposo, que uma vez ele estava vivendo com a esposa dentro da casa da mãe. E lá começou tanta discórdia, e ele começou a trabalhar fora, para poder arrumar o dinheiro, para ver se conseguia comprar uma casinha para ele, para poder tirar a esposa de dentro da casa da mãe. Então, lá onde ele começou trabalhando, apareceu uma senhora que começou a agradar ele, com palavras, agradando ele de todas as formas, e ele disse que a mulher elogiava ele, e a mulher começou com aquela coisa, e ele, ainda bem que ele buscou a Cristo para perceber o laço que Satanás estava querendo colocar na vida dele. Quando ele percebeu, ele falando para minha esposa, ele disse, quando ele percebeu, ele viu que aquilo ali não era de Deus. Ele chegava em casa, era briga. Quando ele chegava no trabalho, era só agrado que aquela mulher dava para ele. Então, ele começou vendo, ele disse, esse negócio aqui está errado. Eu não posso ceder, porque se eu ceder, eu vou cair em tentação. E ele buscou a Deus, trabalhou, comprou a casinha dele, tirou a esposa de dentro da casa da mãe e hoje eles estão vivendo. Eles convivem aqui no Breu, ou em Anapu, quer dizer. Mora aqui em Anapu. Então, isso também, nós corremos o risco. E aqui, ó, o que diz aqui o texto aqui, ó. Foste apresentado a mim como estando em grave perigo. Então, a irmã White viu essa pessoa e descreve, né? Satanás está em teu encalço e por vezes te tem segredado fábulas agradáveis, mostrando-te encantadores quadros de que alguém que ele apresenta como te sendo uma companheira mais adaptada do que a esposa da tua mocidade e mãe de teus filhos. Satanás está operando furtivamente, incansavelmente para seguir tua queda mediante especiosas tentações. Ele está envolvido
a fazer-te teu professor, e deves agora colocar-te onde possa receber forças para resistir. Ele espera envolver-te nas malhas do espiritualismo. Espera afastar-te da tua esposa, da tua afeição e fixá-la em outra mulher. Então, isso pode acontecer na vida de nossos irmãos. Pode acontecer nas nossas vidas. Nós, como esposas, devemos ver como tratamos os nossos esposos. Tem dificuldade? Tem, mas vamos tentar resolver com sabedoria divina, para que nós não venhamos afastar os nossos esposos, como o caso desse irmão que eu contei, porque na discórdia dentro do lar, Satanás tentou operar, através da discórdia, trazendo outra pessoa para poder fazer com que ele se afeiçoasse àquela pessoa. E aqui, nessa experiência aqui do livro, conta o caso semelhante, né? Dando orientação para nós. Então, nós, como mulheres, devemos fazer de tudo para o nosso lar ser um pedacinho do céu. E os esposos devem estar sempre com os olhares abertos, voltados para Cristo, para que não caiam em tentações com outras mulheres fora do lar. Então, essa é a reflexão que eu tinha. Que Deus tenha misericórdia de nós, de nossos filhos, que nós possamos buscar a sabedoria dos altos céus para instruir cada um em Cristo, porque nenhum de nós criamos nossos filhos para vê-los sofrendo, vivendo infelizes, distante de Deus. Mas nós sozinhos, nós não temos condições de guiá-los aos caminhos certos. Precisamos de Deus e de sua eterna sabedoria para educá-los e direcionar cada um para alcançar os céus. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém. Amém.